Bom dia, meu povo. Hoje nós vamos falar sobre o tema 2, que está na página 147, que é esse tema aqui, interferência humana no ambiente. Bem, pessoal, sobre essa interferência humana, no ambiente, a gente sabe que o desenvolvimento da medicina, reduziu muito a questão da mortalidade humana e com isso aumentou a expectativa de vida. Então, a população humana passou a crescer. Ela passou no século XX de 1,65 bilhão para 6 bilhões. E em 2011, o número de habitantes do nosso planeta alcançou 7 bilhões. Ou seja, houve um crescimento populacional acelerado, né? E com isso, gente, há uma pressão sobre o ambiente. Por quê? Porque aumenta a demanda por recursos naturais. E como consequência, para suprir essas necessidades, vai haver um emprego intenso dos recursos, né, de forma não planejada. A população humana ela passa a ocupar áreas que deveriam ser preservadas, há uma extensa expansão da urbanização, com isso vai modificando a paisagem dos diferentes ecossistemas do nosso planeta, e isso vem preocupando muito os ambientalistas. Então vamos conhecer hoje, vamos falar sobre algumas problemáticas decorrentes da nossa interação com o ambiente, certo? Então, vamos falar aqui sobre a questão do aquecimento global, né? Não vou por ordem do livro, mas vou aqui pela questão do slide que eu selecionei, né? Que fala que, acho que vocês já ouviram falar nesse tema aqui, que é o aquecimento global. Que está muito relacionado com a questão da poluição, lógico, né, dessa interferência. Dia 29 de agosto de 2005, Estados Unidos da América. A tempestade tropical Katrina devastou a costa sul dos Estados Unidos da América sob a forma de furacão, categoria máxima 5 na escala de furacões de Saffir-Simpson. Ventos de mais de 280 km por hora arrasaram Nova Orleans, berço do jazz. E aqui nós temos, destruição, né? Os prejuízos foram estimados em mais de 30 bilhões de dólares, que é o furacão Katrina. Aqui nós temos imagens da devastação, que acaba afetando diretamente o ser humano. Ou seja, 3 mil pessoas morreram na pior tragédia natural já registrada naquele país. Nós temos imagens, né, de devastação. Aí, para você ver o desequilíbrio, que no mesmo período a seca mais intensa dos últimos 40 anos transformou a paisagem da Amazônia brasileira, deixando muitas cidades da maior bacia hidrográfica do planeta no cenário que lembra semiárido nordestino, ou seja, um local que tem muita água, ficou parecendo o deserto. Cidades inteiras ficaram isoladas, sem nenhum tipo de transporte, pois os rios que as banhavam se transformaram em filetes de água. A economia local, dependente da pesca, entrou em colapso. A mensagem que os dois acontecimentos entregam à humanidade é uma só. Não é estranho tudo isso acontecendo? Não está estranho o clima do nosso planeta?
Então, a causa de ambos os fenômenos foi uma elevação anormal na temperatura da superfície do Oceano Atlântico. Hoje, é quase consenso entre os cientistas que não só o aquecimento global é um fenômeno real e causado pelo homem, como já se fazem sentir as mudanças climáticas provocadas por ele. Um dos fatores que provocam esse aquecimento é o aprisionamento do calor irradiado pela Terra por alguns gases presentes na atmosfera. E esses gases são conhecidos como gases do efeito estufa. Esse aquecimento em si é conhecido como efeito estufa. A importância da atmosfera e do efeito estufa. Bem, aí quando a gente fala em efeito estufa, a gente só imagina que o efeito estufa é algo ruim, é algo prejudicial para o nosso planeta. Mas será se o nosso planeta não precisa, né, desse efeito acontecendo, do efeito estufa? Será se existiria o tanto de vida que tem hoje, o tanto de diversidade, se não fosse esse fenômeno do efeito estufa? Sem a atmosfera aprisionando o calor, a Terra seria o quê? Gente, o efeito estufa é necessário, porque se a atmosfera não aprisionasse o calor, a Terra seria um planeta gelado e inabitável. Ou seja, como eu falei, não haveria essa diversidade de vida. Mas, precisamente, as temperaturas médias do planeta seriam 33 graus Celsius mais baixas do que nós temos hoje, né? E aí vou explicar aqui como que ocorre, né, esse efeito estufa. Veja só, a radiação solar é absorvida pela Terra, certo? Tá aqui, ó, absorção, né, a superfície parte dessa radiação é absorvida pela superfície terrestre e oceânica, certo? Então, vai haver uma certa retenção de calor e energia na atmosfera, como você pode ver aqui, né? E o que acontece? Vai haver a absorção de gases do efeito estufa, ok? Só que esse calor e essa energia, ela deveria voltar, né, como radiação térmica no espaço. E nós temos a radiação direta da superfície. O que acontece? Afinal, que mal tem o efeito estufa para o aquecimento global? Qual é o problema disso? Gente, o problema é que ao longo da metade do último século, a humanidade tem aumentado muito as concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera. E aí, ó, os grandes vilões do aquecimento global é justamente a grande concentração de veículos automotores que liberam dióxido de carbono, né, que são gases do efeito estufa, esses aerossóis, né, que libera CF6, que é compostos a partir com concentrações de cloro, flúor e carbono, a questão das queimadas, né, tudo isso intensifica o aquecimento global. A indústria, o sistema de transporte, né, e as cidades dependem de quê para funcionar? De combustíveis fósseis. E a queima desses combustíveis fósseis